Desde há muito tempo que ouvimos falar em software e hardware. As diferenças são claras entre ambos, mas por vezes criam alguma confusão a quem não é tão entendido na matéria. São palavras com significados distintos, mas que estão sempre interligados no que diz respeito ao mundo da informática e da tecnologia. Antes de começar a explicar os conceitos, deixem-me fazer algumas questões. O teclado do seu computador, acha que é um hardware ou um software? E o monitor? E os editores de texto, como o bloco de notas e o Microsoft Word, são software ou hardware? E as componentes internas do nosso computador, como a memória ou o disco de armazenamento? Acha que é software ou hardware? Caso tenha tido algumas dúvidas em responder a estas questões, no final deste vídeo ficarão esclarecidos. Portanto, convém primeiro entender que todos os equipamentos eletrónicos, como computadores, tablets e Smart TVs, possuem hardware e software. Como já referi, estes dois conceitos dependem um do outro para que possam funcionar. Podemos então concluir que o hardware, equipamento em português, é a parte física de um computador, as peças que o compõem é tudo o que você pode ver e tocar. O monitor, impressora e o teclado são exemplos de hardware. O software diz respeito aos programas que fazem com que a máquina funcione, como os editores de texto, aplicações ou o sistema operativo. Não existe uma informação clara sobre o surgimento da palavra hardware no mundo da informática. Muitos dos sites consultados para este vídeo sugerem que o ábaco tenha sido o primeiro hardware usado pela humanidade. E o ábaco remonta a 5.500 anos antes de Cristo, sendo um pequeno instrumento que permitia fazer cálculos, considerado, na altura, uma extensão do ato de se contar com os dedos. Mais recentemente, e algo ligado à computação, Charles Babbage, em 1822, criou a máquina diferencial, igualmente com o mesmo objetivo que os ábacos, fazer cálculos. Neste caso, a máquina diferencial conseguia resolver equações polinômicas. A máquina tinha a capacidade de receber dados, processá-los, armazená-los e exibi-los. Graças a ela, Babbage ficou conhecido como o pai do computador. Acerca do software, é uma história um pouco diferente. A base continua a surgir em Charles Babbage, que em pleno século XIX, construiu um código para o primeiro programa, e com Ada Lovelace, outra pessoa muito importante no mundo da computação, isto porque adaptou o código de Babbage, tornando-se mundialmente conhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. Com muitas desavenças e poucas certezas. O conceito fica um pouco esquecido e volta a surgir apenas em 1935 por intermédio de Alan Turing, responsável por ter construído a máquina Enigma, que permitiu aos aliados descodificar as mensagens dos nazis e, com isso, ganhar a guerra. Ainda assim, quem reclamou, para si, a criação da palavra foi Paul Niket. O matemático, num dos livros que lançou, afirma que criou a palavra em 1953. Conforme originalmente concebida, a palavra software era apenas uma maneira óbvia de distinguir um programa do próprio computador. Um programa compreendia sequências de instruções escritas, modificáveis, cada uma dotada do poder de comandar o comportamento da máquina permanentemente construída, o hardware. Ou seja, quando eu disse que os dois conceitos dependem um do outro para funcionar, vou explicar-vos um exemplo bastante prático. Portanto, cada vez que a pessoa executa o seu editor de texto, por exemplo, Microsoft Word, software, vai interagir com o monitor, que corresponde ao nosso hardware, com o rato, hardware, e armazenamento do disco rígido, que também é o hardware. Vamos agora passar para um mini-teste com 5 perguntas de escolha múltipla com um conjunto de questões sobre software e hardware para ver se assimilaram corretamente as suas definições. Algo bastante fácil, e certamente se fizesse agora as perguntas que fiz no início, vocês sabiam responder automaticamente, sem ser preciso pensar muito na resposta correta. Destas respostas, qual é que se encontra melhor com a definição de hardware? O hardware diz respeito aos programas que fazem com que a máquina funcione, como os editores de texto, aplicações ou o sistema operativo. O hardware corresponde à parte física de um computador, as peças que o compõem é tudo o que pode ver e tocar. O melhor exemplo de hardware são os editores de texto, como o bloco de notas. Como vimos ao longo do vídeo e fiz questão de reforçar, o hardware corresponde à parte física, como o disco rígido, por exemplo. A resposta correta é a resposta B. E de software, que resposta seria mais acertada para a sua definição? O software corresponde à parte interna do computador, os seus componentes. O software são todos os programas que possuímos no computador, desde os típicos browsers ao Microsoft Office. O ábaco foi o dispositivo de software mais antigo que existiu. Data 5.500 anos antes de Cristo.
Todos os programas que temos instalados no computador são um exemplo perfeito de software. Aliás, vocês provavelmente estão a ver este vídeo através de um navegador, talvez o Google Chrome, e isso é um exemplo perfeito de software. O monitor é um exemplo de hardware. Verdadeiro, falso. O monitor é um claro exemplo de hardware. É uma componente do computador que depois nos permite interagir com os softwares lá instalados. A resposta é verdadeiro, claro. Uma motherboard, placa-mãe, é um exemplo de hardware. Verdadeiro, falso. É exatamente o mesmo raciocínio que a pergunta anterior. A placa-mãe faz parte do computador, é um componente interno do mesmo e que, sem ele, o nosso computador não funciona. Trata-se de um exemplo de hardware. A resposta é verdadeira. Para finalizar, Charles Babbage foi um dos grandes impulsionadores dos hardwares? Verdadeiro, falso. Como foi explicado ao longo de todo o vídeo, Charles Babbage foi uma das figuras mais importantes da história. Principalmente pela criação da máquina diferencial e outros trabalhos ao longo da sua vida ligada à computação. Por alguma razão, foi titulado com o nome de pai do computador. A resposta é verdadeira. E chegamos ao fim deste vídeo sobre as diferenças e interligações entre o hardware e software, com um pouco de história à mistura com algumas figuras importantes na criação destas duas palavras. Caso o vídeo tenha sido do vosso agrado, pedimos que deixem o vosso gosto e que partilhem pelos vossos amigos que também tenham o mesmo interesse que vocês em tecnologia.